Olá, gente! Em vídeos passados, nós falamos sobre o conceito de fármaco e de composto protótipo. Na aula de hoje, vamos ver como é que o químico chega até o fármaco ou ao composto protótipo. Então, vamos para a aula. A descoberta de uma nova droga é, em parte, sorte e, em parte, investigação estruturada. Ela começa originalmente com fármacos e compostos protótipos derivados de fontes naturais, como animais, plantas, árvores e micro-organismos. As fontes marinhas não foram utilizadas em nenhuma extensão até meados do século XX. Hoje as fontes naturais ainda são importantes, mas a maioria dos compostos protótipos são sintetizados em laboratório. A natureza desses compostos sintéticos é inicialmente decidida a partir de uma consideração da bioquímica da condição patogênica. Hoje, muitas descobertas começam com testes biológicos, bioensaios ou programas de triagens, a fim de determinar a natureza de sua atividade farmacológica. Esses programas de rastreamento podem ser aleatórios ou focalizados. Em programas de triagem aleatória, todas as substâncias e compostos disponíveis são testados, independentemente de suas estruturas. A seleção aleatória de amostras de solo, por exemplo, levou à descoberta dos antibióticos streptomicina e tetraciclina, bem como de muitos outros compostos protótipos. A triagem aleatória ainda é empregada, mas o uso de procedimentos de triagem mais focados, onde tipos estruturais específicos são testados, hoje em dia é muito mais comum. Uma vez que um programa de triagem tenha identificado substância de atividade farmacológica de interesse, o composto responsável por essa atividade é isolado e usado como um composto protótipo para a produção de análogos relacionados. Então, resumindo, a fonte natural ela vai ter vários compostos que podem atuar, né, que podem ter uma atividade farmacológica. Então, esses compostos passam por um programa de triagem, onde é selecionado o composto protótipo, ou seja, aquele que demonstrou ter atividade farmacológica. Então, a partir desse composto, são realizadas sínteses de análogos desse composto. Esses análogos passam por novas avaliações farmacológicas. Essa sequência de triagem seletiva e síntese de análogos pode ser repetida muitas vezes antes de uma droga potencialmente útil seja encontrada. Frequentemente, a sequência deve ser abandonada por ser improdutiva ou muito cara. As fontes naturais ainda são fontes importantes de compostos protótipos e novos medicamentos. No entanto, a grande diversidade de fontes naturais potenciais no mundo torna a técnica de seleção aleatória um processo de acerto e erro. A seleção de remédios populares locais, chamada de etnofarmacologia, oferece a base para uma abordagem mais sistemática. No passado, isso levou à descoberta de muitos agentes terapêuticos importantes. Por exemplo, o antimalárico quinino da casca da chinchona e o antidepressivo reserpina isolada da Rauwolfia serpentina. Uma vez que a triagem identifica o material contendo um composto ativo, o problema passa a ser de extração, purificação e avaliação da atividade farmacológica. No entanto, o isolamento de quantidades úteis de uma droga de suas fontes terrestres ou marítimas pode causar problemas ecológicos. O promissor agente anticâncer Taxol, por exemplo, foi originalmente isolado da casca do teixo do Pacífico. No entanto, a produção de grandes quantidades de Taxol a partir dessa fonte resultaria na destruição em larga escala da árvore, uma situação que é ecologicamente inaceitável.
É de vital importância, portanto, que essas fontes vegetais arbustivas, arbóreas e marinhas do mundo sejam protegidas de futuras explorações abusivas, pois não há dúvida de que futuramente outros agentes terapêuticos úteis serão descobertos a partir dessas fontes. A abordagem mais popular para o desenho de drogas por síntese, ou seja, sem a utilização de fontes naturais, é começar com a patologia do estado da doença e determinar o ponto em que a intervenção tem maior probabilidade de ser eficaz. Isso permite que o químico medicinal sugira possíveis compostos protótipos. Esses compostos são então sintetizados para que sua ação farmacológica seja avaliada. Uma vez que o candidato adequado ativo é encontrado, análogos estruturais dele são produzidos e selecionados na esperança de que esse procedimento eventualmente produza um composto que seja adequado para uso clínico. Obviamente, essa abordagem exige muito trabalho e um resultado bem-sucedido depende muito de sorte. Várias modificações nessa abordagem estão sendo introduzidas para reduzir esse elemento de sorte. Bom, os medicamentos podem ser classificados de várias maneiras diferentes, dependendo de onde e como estão sendo usados. Os métodos de maior interesse para os químicos são a estrutura química e a ação farmacológica, que inclui o local de ação e o sistema-alvo. Mas o nosso objetivo hoje é classificar os medicamentos de acordo com a origem do fármaco presente no mesmo. Então, de acordo com a fonte de fármaco, os medicamentos podem ser sintéticos. Isso, a maioria dos medicamentos utilizados hoje são sintéticos, são de origem sintética. As vantagens são o alto teor de pureza e a facilidade de manter a linha de abastecimento. Então, um exemplo seria o ácido acetilsalicílico, velho conhecido nosso já aqui, o paracetamol e a cloroquina. Inclusive, no início da pandemia do coronavírus, suspeitou-se de que ela teria alguma ação e, portanto, ela foi produzida em larga escala e também distribuída em alguns locais, até pelo seu preço baixo. Mas hoje sabemos que ela não tem essa eficácia toda contra o coronavírus, pelo menos é o que mostram as pesquisas mais recentes. Temos também os medicamentos de origem natural. Como já foi dito, existe uma variedade de fontes naturais. Entre elas, nós podemos destacar as plantas, vários medicamentos, uma variedade de fármacos à base de plantas, como vincristina, taxol, digoxina, reserpina, egotamina e efedrina e colchicina são alguns exemplos desses fármacos. A maioria não tem ainda substitutos sintéticos. Vários outros produtos vegetais são usados em formulações que são vendidas até hoje em vários países. De origem animal. Algumas drogas modernas continuam a ser derivadas de fontes animais, porque a síntese de tais produtos químicos é muito complicada e cara. Um exemplo seria as gonadotrofinas, a heparina, cuja fórmula está aí do lado, a insulina, extratos de tireoide e as enzimas. Também temos as produzidas por micro-organismos. Após a descoberta acidental da penicilina, em 1928, e seu uso bem sucedido em 1940, um grande número de antibióticos foram descobertos a partir de uma variedade de fungos do solo e de algumas bactérias. Essas drogas formam o grupo mais importante de agentes quimioterápicos utilizados contra doenças infecciosas. E alguns exemplos seriam a penicilina, a streptomicina e a tetraciclina. Também temos drogas com origem a partir de minerais.
Os minerais ou fontes medicinais contendo minerais estão em uso desde tempos imemoriais. Várias dessas fontes de água quente com valor medicinal são populares em vários locais do mundo. Minerais de valor medicinal são os principais minerais que têm valor medicinal são o ferro, o cálcio, magnésio, alumínio, sódio e potássio. Temos também os semissintéticos. E os semissintéticos, como por exemplo o ácido 6-amino penicilânico, são formados por moléculas complexas e a síntese desses compostos é muito difícil e muito cara. Portanto, nesses casos, se utilizam esses processos semissintéticos. O composto semissintético é um composto produzido a partir de um composto natural e quimicamente alterado em laboratório. Entre todas essas drogas, repetindo, as sintéticas são as mais utilizadas, porque são baratas, como a gente já viu, tem uma facilidade para você fazer o controle de qualidade, ou seja, a pureza do fármaco, e a possibilidade de produção em larga escala, além de ter eficácia terapêutica comprovada. Lembrando que as drogas sintéticas são preparadas por processos químicos. Eu vou deixar para vocês lá no Classroom esse artigo, o link para esse artigo aí, para que vocês dêem uma olhadinha. A importância da síntese de fármacos. Esse artigo é da Química Nova na Escola e é bem interessante, ele sintetiza muita coisa que a gente falou aqui. Então é interessante que vocês leiam para complementar o entendimento de tudo que foi trabalhado nessa aula. Uma das coisas importantes desse artigo é exatamente isso aí, mostrando que eu vinha falado sobre os sintéticos. Hoje, esse artigo é de 2001, então em 2001 nós tínhamos no mercado, né, dos fármacos, 75% são sintéticos e apenas 25% são naturais. Essa informação e muitas outras vocês vão encontrar no artigo. Então por hoje é isso. Eu estou deixando uma atividade referente a esse vídeo para que vocês façam. Percebam que esse vídeo ainda teve muita coisa de revisão, como a gente já tinha falado antes. No próximo também talvez ainda apareça alguma coisa de revisão, porque eu estou tentando revisar e aprofundar alguma coisa ao mesmo tempo. Façam a tarefa e, em caso de dúvida, deixem lá nos comentários. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Até a próxima aula.